Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de nós falarmos do amor de Jesus e da sua santa palavra. Posso dizer que esse livro, a palavra de Deus, esse livro aqui é para ser cumprido, é para ser praticado. A revelação bíblica é para ser praticada por todos os filhos de Deus. É esse o nosso objetivo. E essa prática da palavra de Deus é salvação para aqueles que praticam. As leis morais está em tática. Não se pode destruir, não se pode quebrar, não se pode ser lançada para fora ou para trás. A lei cerimonial, essa sim, não é preciso mais fazer nenhuma cerimônia ou nenhum sacrifício, como no Velho Testamento, pelos sacerdotes. No Novo Testamento, o nosso Cordeiro Jesus já morreu por nós, já fez o grande sacrifício. Passa o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não passa. Toda a palavra do Senhor tem que ser cumprida, disse Jesus. Então nós devemos, como cristãos, praticar a palavra de Deus, anunciar a palavra de forma que todos venham entender que é necessário praticá-la. A fé sem as obras é morta. A obediência da fé, isso ensina a palavra de Deus. Por isso que hoje nós vamos gravar esse vídeo falando da volta de Jesus, mas também a preparação para alcançar essa volta de Jesus em pé, sem cair, sem estar prostrado. Vamos ouvir a palavra de Deus falando sobre esse assunto maravilhoso que é a prática da palavra de Deus. Jesus vem e vem buscar aqueles que se esforçam para praticar a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor pela fé. Prática de palavra sem fé é apenas legalidade. Não tem valor. Praticar pela fé, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, a graça de Deus derramada sobre nós nos ajuda a cumprir os mandamentos do Senhor. Vamos ler em Tiago, capítulo 1, versículo 19 até o versículo 27, que fala dessa forma. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos com falso discurso. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado nos seus feitos. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo, diz o texto bíblico para nosso ensinamento. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
anunciando a palavra do Senhor e ensinando todas as coisas que eu vos tenho mandado. Jesus, ele mandou ensinar a palavra, pregar o evangelho e anunciar a palavra e ensinar, porque ninguém pode praticar aquilo que não sabe. É por isso que a criança vai logo cedo para o colégio, para aprender a disciplina da educação, a disciplina que é necessária. Assim é o cristão. O cristão, ele tem no início, assim que se converte para Cristo, ele tem que passar pelo discipulado, pelo primário da palavra de Deus, se desenvolvendo a sua mente, o seu coração, sabendo, aprendendo o que é fé, aprendendo o que Jesus veio fazer, o que significa a sua palavra, o que significa ser crente, aprender sobre a ceia do Senhor, sobre a ressurreição. São essas as bases. O batismo com o Espírito Santo, o batismo em água, tem que aprender, e daí por diante aprender que é necessário obedecer a Deus, é necessário se sujeitar ao senhorio de Cristo, para então assim ser válido a nossa fé. Hoje abandonaram isso, hoje não estão mais praticando isso, infelizmente. Aprender também que o crente, quando ele erra, é necessário ser corrigido. É necessário entrar pela disciplina, se é caso para isso, com cuidado e com amor, para que o crente não venha se perder-se. Veja o que Tiago falou. Ele falou que devemos rejeitar toda a imundícia. A Bíblia manda-nos rejeitar toda a imundícia e acúmulo de malícia. Esse é um mandamento e uma recomendação bíblica. O crente, quando ele chega na igreja, quando ele aprende, ele começa a rejeitar toda a imundícia da carne, a prostituição, a mentira, o roubo, o assassinato, a enrolagem, o compra fiado e não paga. Aquelas coisas que é corrupta do mundo, que é própria para o mundo. O crente não é mais do mundo, o crente é caminhante para o céu, é cidadão da terra enquanto ele está aqui, porque ainda vive na terra, mas quando ele partir, ele vai para o céu. Por isso ele tem duas cidadanias, cidadania terrena e cidadania do celestial. Por isso ele, para chegar lá, alcançar essa segunda cidadania, que é a celestial, é necessário que ele se livre da corrupção deste mundo, da imundícia da carne. Mas a Bíblia diz que quando fala de rejeitar toda a imundícia e acúmulo de malícia, ele receba com mansidão a palavra em voz enxertada. Essa palavra é poderosa para salvar a nossa vida, a nossa alma. Rejeitar a imundícia e receber com mansidão. Veja que detalhe importante. Mas para isso, como é que a pessoa pode receber a palavra? Como é que o verdadeiro cristão ou o cristão que está começando pode aprender a palavra de Deus se não for ensinada? Como ouvirão se não pregar, diz a palavra de Deus. Tem que pregar a palavra de Deus, enxertar em nosso coração, para que assim nós podemos junto praticá-la. Jesus disse: aquele que me ama guarda meus mandamentos. Eu repito sempre isso, porque muitos estão rejeitando os mandamentos de Deus. Veja o que diz a palavra do Senhor: seja cumpridor da palavra e não somente ouvinte. É para nós ser cumpridor da palavra e não somente ouvinte, enganando a nós mesmos com falso discurso. Quem não cumpre a palavra de Deus engana a si mesmo. Por isso que Jesus disse: ensine a palavra, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Jesus é o nosso ensinador. Ele deixou homens como Paulo, Pedro, João e outros apóstolos que já partiram, mas deixou a Bíblia. Deixou a palavra de Deus. O ensinamento dele é a Bíblia para nós hoje. É a nossa Bíblia hoje, são ensinamentos dos apóstolos, dado por eles, que é base,
é regra, nossa regra de fé, nosso fundamento espiritual, para nós aprendermos, e esse ensinamento deve ser enxertado dentro do nosso coração, para nós não ser enganados com falsos discursos. Meus amados, meu jovem, meu adolescente, minha criança, meu irmão, minha irmã, olhe, veja o que você está aprendendo na sua igreja, se é realmente a palavra de Deus. Não é assim. Quantos não sabem nem o que significa ser crente? Sendo enganado, você não tem a culpa, mas tem a culpa aqueles que estão na frente e não manda você ler a Bíblia. Até a escola dominical, uma coisa maravilhosa de homens que preparou-se para fazer tais lições, hoje está sendo deturpada quando chega na classe, muda o assunto e pega outro assunto e leva para a classe sem ser o original que é bíblico. Como é que a igreja vai aprender? Não estou aqui criticando ninguém, mas quero alertar o jovem e a jovem, a criança, que leia a Bíblia Sagrada, veja de Gênesis a Apocalipse, leia, medite, principalmente os Evangelhos, as cartas de Paulo, veja o quanto é importante aprender a palavra do Senhor, porque aí você vai estar preparado para discernir quando vir os discursos pregados no púlpito. Quanto alguém que sem nenhum compromisso com a igreja, mas quer simplesmente aproveitar-se dos crentes, principalmente aqueles mais novos, levando ele a ser servo deles e não servo de Cristo, apontando o mundo, não apontando o céu. Veja, amado, que a Bíblia diz: seja cumpridor da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos com falso discurso. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, quando alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante àquele o varão que se contempla no espelho e vê, e logo se esquece de como era, se contempla a si mesmo. Ouviu e não praticou, é teoria vazia, teoria sem prática, não vai adiante. Todo aquele que quer ir ao céu tem que praticar a palavra de Deus. Queira o homem não, sim ou não, ensine sim ou não, mas a Bíblia é quem vale. A nossa base é a Bíblia, a palavra de Deus. Ela manda: seja cumpridor da palavra. Veja o que Jesus ensinou lá em Mateus. Vamos ler esse texto de Mateus, está escrito no capítulo 7, sobre a prática da palavra, como torna o homem sábio e forte nas suas ações e nas suas decisões. Veja o que a Bíblia diz sobre os dois alicerces, isso falando a respeito da prática da palavra de Deus. Jesus ensinou dessa forma: todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre é comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Está aí duas pessoas, um prudente e outro insensato, um com juízo e outro sem juízo. Jesus, ele fez essa distinção quando ele tratou da prática da palavra de Deus. Quando o homem pratica a palavra de Deus, ele se torna um homem prudente, sabe fazer, a sua vida espiritual está edificada em Cristo, no seu Evangelho. Quando o homem ele não pratica a palavra de Deus, apenas ouve e não pratica, ele é semelhante a um insensato, a um homem insensato sem juízo, que ele torna-se uma pessoa que, como se ele estivesse praticando, ou seja, fundamentando a sua casa numa areia. Quando vem a tempestade, cai. Mas aquele que é praticante da palavra de Deus, tendo bom juízo, ele cava em cima de uma rocha. Espiritualmente a rocha é Cristo, o Evangelho, a palavra de Deus. Espiritualmente, quando o insensato pratica não pratica, ouve e não pratica a palavra de Deus, ele é sem juízo.
A sua vida espiritual está no que o mundo fala, está no que ele pensa, está nos falsos discursos, nos falsos ensinamentos, naquilo que o mundo, que é ensinado hoje em vários púlpitos, que a perpetuação está aqui na terra, a salvação está nos bens materiais. Quantas pessoas vai para a casa do Senhor em busca de bens materiais e não encontra ilusão, volta iludido. Mas a palavra de Deus não ensina assim, manda a gente buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Bem-aventurado aquele que ama a palavra, aquele que adora a Deus em espírito e em verdade, porque se crê como diz a Escritura, rio de água viva correrão do seu interior. A prática da palavra de Deus. Esperamos Cristo, mas devemos ser praticantes da palavra de Deus. Somos sensatos de coração. Quem pratica a palavra de Deus é sensato de coração. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E não tem escapatória. A Bíblia disse: sede cumpridores da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmo com falso discurso. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, logo se esqueceu de como era. Ouviu, não praticou, se esquece de tudo. Mas as coisas do mundo é muito penetrante no homem. Por isso ele deve vigiar, orar e vigiar, e está sempre orando e principalmente lendo a palavra de Deus para cumprir ela, porque o mundo engana, o mundo mata, o mundo rouba, porque o seu mentor é o diabo. Ele veio matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida. Diz assim a palavra do Senhor: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. O resultado: este tal será bem-aventurado no seu feito. Quando se persevera praticando a palavra de Deus, não sendo ouvinte esquecido, mas sendo fazedor da obra, ele vai ser bem-aventurado naquilo que ele faz. Naquilo que ele faz. Pratique a palavra de Deus, porque Jesus vai voltar. Jesus vai voltar e levará os praticantes da sua palavra. Pois se ele não quisesse que praticasse a palavra de Deus, sua palavra, ele não tinha deixado escrito. Cada um decidia como quer. A fé, mas eu creio. Mas nesse livro diz aqui que o diabo, os demônios creem e estremecem, mas os demônios não praticam nada. Cristão não é semelhante a demônio, cristão é semelhante a Cristo, obediente. Mas eu vou para a igreja buscar uns bens materiais, buscar emprego. Estude, jovem, estude, adolescente, estude, irmão. Ore a Deus, trabalhe e produza com sua força, com suas mãos que Deus deu para ganhar o seu pão. Não vá atrás de ilusão, de buscar coisas onde não tem. Vá orar, lugar de tempo é de orar, buscar a Deus para melhorar a vida espiritual. Mas eu vou para isso, vou para ali, vou para aqui. Vou subir numa montanha, vou buscar lá as bênçãos de Deus. Vou descer no porão, vou buscar as bênçãos de Deus. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai ocultamente, ele te abençoará ocultamente. Porque ele vai em busca de estar no teu coração. E se está no teu coração contrito com ele, com fé genuína, aonde tu orar, Deus vai ouvir. E quando se busca o reino do céu, as outras coisas serão acrescentadas, mas o reino do céu em primeiro lugar. Busque ao Senhor, porque bem-aventurado será no seu feito o praticante da palavra de Deus. Trabalhe, porque a Bíblia diz: todo obreiro é digno do seu trabalho. Quem não quiser trabalhar também não coma. Jesus disse: meu pai, eu trabalho até hoje, meu pai também trabalha. Ele deixou o trabalho que é sagrado para todo mundo trabalhar. Para não fazer às vezes de muitos incautos dentro da igreja, despercebido, sem ler a Bíblia, se baseando em discurso vazio, está passando fome, que é uma feira.
Vai para lá para a geladeira e coloca um monte de água lá, pensando que amanhã tem alimento, aquela água transformada em alimento. Já vi testemunho dessa forma. Mas se bota lá dentro a água, tá lá gelo. Mas se você tem fé em Cristo, pede trabalho, vai trabalhar, no final tem o seu salário, você vai para o mercado e compra a sua feira e come com a sua família, sai da ilusão. Vai crer, buscar a Deus pela vida espiritual, para abençoar e dar saúde. Isso Deus dá, porque Ele cura o espírito e a alma, e dá alimento àqueles que têm fome, mas também dá saúde, sobretudo dá saúde e vida e inteligência para trabalhar e buscar o seu pão. Não se engane com discurso vazio. Olhe para a palavra e pratique a palavra, para ser bem-aventurado nos seus feitos, perseverando nela. É isso que a palavra nos ensina. Nós vamos terminar, mas é isso que a palavra nos ensina. A palavra de Deus nos ensina isso. Então, assim, deixa eu jogar aqui. A palavra de Deus nos ensina dessa forma. Não é necessário, mas a minha religião diz que eu tenho que fazer isso. Mas a Bíblia diz que você tem que fazer isso. Veja o que a Bíblia diz da verdadeira religião. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Praticar a religião e não refrear a língua, falar, mas eu sou do paz do Senhor, eu salvo os irmãos, eu canto, eu prego, mas a língua é ferrenha, a língua não tem pureza, fala de todo tipo que o mundo fala, pensamento sujo, falando e sendo externizado pela boca. A religião desse é vã, a religião é de Deus. Deus criou a religião para que o homem chegasse a ele, mas a verdadeira religião é essa, a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Esta religião pura e imaculada para com Deus é amar o próximo e fugir do pecado, fugir da corrupção na língua, fugir da corrupção dos olhos, das mãos, e praticar a palavra de Deus para a volta de Cristo. Que Deus abençoe em nome de Jesus, que o Senhor nosso Deus venha nos dar força para nós praticarmos a palavra e não ser ouvinte, somente ouvinte esquecido, um falso discurso sendo enganado. Meu amado, não busque intelectuais, porque eles estão ali para descartar tudo que vem bíblica, tudo que é bíblico. Mas busque aquele verdadeiro espiritual, aquele que ensina, aquele que é a palavra de Deus simples, com simplicidade, ensina a palavra de Deus. Vocês vão entender o que eu estou falando, porque muitos estão lá só para eles mesmos, fazendo dos homens servo dele, não servo de Cristo, levando o jovem a ser servo dele, não servo de Cristo. Não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz: não tenha a igreja do Senhor como presa sua, mas seja servo da igreja. A Bíblia diz: obedecer os vossos líderes, e se ela manda, ainda devemos obedecer aos nossos líderes, atentando para o seu modo de viver, segundo os pastores antigos, e eles ensinaram dessa forma, baseado na Bíblia. Ele diz o que? A igreja do Senhor, ela deve obedecer primeiro, o crente deve obedecer primeiro à igreja, primeiro a Deus. Vamos corrigir: primeiro a Deus, depois a igreja e depois o seu líder. É atentando para a vida do líder, para que o líder não venha se aproveitar porque é homem, mas quando é homem de Deus, respeite e obedeça a ele. Não seja desaforado com ele, mas sirva a Deus com ele, ensinando você, para que você venha ser um verdadeiro cristão, praticante da palavra e morar no céu, porque Jesus vai voltar e vai levar aqueles que praticam a palavra de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.